Bem, essa aula de hoje aí, vamos abordar a questão das operações com frações. Também, o- alguns alunos aí costumam esquecer alguns detalhes, né? Então, deixar registrado uma explicação para que eles possam consultar. As operações, né? Temos a adição e subtração. Temos também a multiplicação e a divisão, mas primeiro vamos resolver esse tipo aqui. E aí temos adição e subtração para denominadores iguais. Denominadores iguais. Ou seja, quando a parte de baixo é igual. E aí eu tenho aqui um exemplo que é 2/4, né? Mais 1/4. Quando isso acontece, aí é bem fácil, não tem muito segredo. É só você somar os numeradores, as partes de cima, e manter o número de baixo, que é o denominador. E com isso você tem 3/4. Tem também na subtração, mesmo esquema. Você tem 3/5 menos 2/5. Então, mesmo esquema. 3 menos 2 sobre 5. Que fica 3 menos 2 dá 1 sobre 5. 1/5. Esse é o esquema os denominadores iguais. Agora, quando os denominadores são diferentes, aí já tem um outro esquema. Vamos pegar o exemplo aqui. 3/4 mais 2/3. Como é que fica esse esquema aí? Seguinte, eu tenho que descobrir, eu tenho que igualar esse denominador aqui. O termo que eles costumam falar é: eu devo chegar a um denominador comum. Isso até virou frase popular, quando você quer chegar a um acordo com alguém, chegar ao denominador comum, né? E aí, para você chegar a um denominador comum, ou seja, para que aqui seja um número e aqui seja o mesmo número, você tem que fazer o MMC. Você tem que calcular o MMC. Vou colocar aqui. Calcular o MMC. O que significa esse MMC? Deixa eu... Significa... MMC significa mínimo múltiplo comum. Vou até colocar aqui. Mínimo múltiplo comum. E aí como é que eu calculo? Eu pego esse 4 e eu pego o 3. E aí eu vou fazer essa fatoração, digamos assim. Tenho 4, tenho 3. O 4 é divisível por 2, então eu consigo fazer 4 dividido por 2. Aqui dá 2. O 3 não dá para dividir por 2, né, e ficar um número, ficar sem resto. Então eu deixo quieto e repito aqui o 3. O 2 eu ainda consigo
dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Já consegui uma parte do meu objetivo. Repito 3. 3 é divisível por 3. Né? Repito aqui o 1. 3 dividido por 3 dá 1. Quando eu chego nessa situação aqui, eu alcancei o meu objetivo. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses números aqui e multiplicá-los. Aí fica 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Ou seja, o meu MMC é 12. Então eu coloco aqui, ó, 12. Tá? Aí tem um outro lance aqui. Esse 4 aqui, eu tenho que multiplicar ele por alguém que dê 12. 4 vezes quem que dá 12? Eu vou botar até de vermelho aqui. 4 vezes 3. E aqui, 3 vezes quem que dá 12? 3 vezes 4. Tá? Então, o que eu vou fazer? Esse número aqui tem que multiplicar por esse cara aqui de cima. A mesma coisa esse aqui. Esse aqui tem que multiplicar o cara de cima. Então vai ficar 3 vezes... Vou até botar um vezes aqui. Um vezes aqui. 3 vezes 3. 3 vezes 3. 4 vezes 2. 4 vezes 2. Quanto dá isso? 3 vezes 3 dá 9. Repito o sobre 12. E 4 vezes 2 dá 8. Sobre 12. 9 mais agora os denominadores estão iguais. Se eles estão iguais, eu já posso fazer a conta como eu fiz aqui no caso dos denominadores iguais. É só manter o denominador e somar os de cima. 9 mais 8. 9 mais 8, 17. Então, 17 dozeavos, ou 17 sobre 12, eu não lembro muito bem como é que é a denominação. Bem, essa aí, deixa eu ver... esse foi adição e subtração com denominadores iguais e denominadores diferentes, tá? Qualquer dúvida, só perguntar. E tiver alguma irregularidade aí que você observou no vídeo, pode comentar também, mas coloque a referência bibliográfica para quando eu fizer a errata poder me basear nessa referência e não na pessoa que comentou. Valeu? Até mais.